Spoiler. Spoiler é um verbo, spoil, não sei, é um verbo em inglês que significa estragar. É quando alguma fonte de informação, como um site ou um amigo seu, revela o conteúdo de um livro, um filme ou uma série, revela algo importante desse livro, série, dessa trama e estraga a sua experiência. Revela para você o que vai ser mesmo, o que foi, o que aconteceu e praticamente você não vai ter mais surpresa nenhuma. Você vai ler o livro, assistir o filme já sabendo o final e tal. Mas, assim, na minha opinião, o spoiler, né, é um mero detalhe. Em poucos, na minoria dos livros, minoria das séries e filmes, um spoiler realmente pode ser considerado a atração de estragar ao final, estragar a experiência. Estragar, destruir, estraçalhar a sua experiência. Porque, por exemplo, no filme A Órfã e no Sexto Sentido, realmente o final revela o filme inteiro. O final diz o que é o filme inteiro. Então, quem falar para você o final do filme A Órfã ou O Sexto Sentido vai te entregar um grande spoiler mesmo. Que são dois casos, né? Enfim. Assim como alguns livros também que você lê de suspense, drama policial ou algumas séries que você no final você fica chocado, embasbacado com tamanha revelação. Mas são a minoria dos casos. Na grande esmagadora maioria dos casos, nos quadrinhos, nos livros, nas séries, nos filmes, o spoiler é apenas um detalhe. O spoiler praticamente não existe. Nos Vingadores, por exemplo, nos filmes da DC ou da Marvel, qualquer um, Homem-Aranha, Capitão América, Mulher Maravilha, o óbvio acontece, o óbvio vai acontecer. O bem vence o mal, o mocinho vence o vilão, a mocinha vence a vilã. Em novelas da Rede Globo, praticamente o vilão se ferra no final, com exceção de alguns casos. Há casamentos no último capítulo, você sabe que aquele casal shippando o outro vai se dar bem no final, o vilão vai se dar mal. E é assim que acontece nos filmes de ação, os filmes de aventura, Harry Potter, Senhor dos Anéis mesmo. A gente já sabe, e mesmo se você ler um livro e vai assistir o filme do livro, então é praticamente um spoiler, você já sabe tudo. Tem filmes que não precisam daquela revelação, daquele lance lá que vai revelar tudo, aquele lance que vai entregar tudo. Você já sabe o que vai acontecer. É o óbvio. Igual uma série de TV. Você quer ver o contexto, o desenrolar da história, ver alguma coisa para passar o tempo. Um livro bem escrito, um livro bem narrado, um filme bem dirigido, um filme muito legal, efeitos especiais, trilha sonora perfeita. Só que você vê que não tem spoiler praticamente. A sua experiência, se a pessoa te falar o final ou meio, o que acontece no desenrolar da história, não vai estragar a sua experiência. Porque você já sabe que vai acontecer aquilo. Você assiste uma série, um filme, lê um livro, geralmente sabendo o que pode acontecer. Na capa de um livro, por exemplo, A Culpa é das Estrelas, ou Se Eu Fosse Como Eu Era Antes de Você. Você já sabe o que vai acontecer, que o final é triste, né? O Marley e Eu, o filme Marley e Eu, ou aqueles filmes de comédia brasileiro, né? O Se Eu Fosse Você, Até que a Sorte Nos Separe. Você já sabe o óbvio, você já sabe o que vai acontecer. Então não é spoiler. Em 98% dos casos do cinema, da literatura, de série de TV, de quadrinhos, você entra de cabeça naquilo e nada vai estragar essa sua experiência. Nada vai ser considerado spoiler. Então, para mim, spoiler é em alguns casos realmente em que o final, né, os minutos finais revelam o filme inteiro, que se você assistir sem saber o filme, mas alguém te contar o final, sua experiência vai ficar já era, não tem como. Você vai assistir sabendo tudo, não tem a menor graça, mas são apenas 2% dos casos. Em 98% dos casos não é spoiler. Nos Vingadores podem falar o que quiser, que se o Capitão América, o Homem-Aranha, o Hulk morre, dane-se. Não é spoiler, porque é um filme de herói. Então, um filme de herói não tem spoiler.
Para mim, nenhuma experiência vai ser estragada em filme de herói, nem um Harry Potter, que eu já li os livros antes de ver os filmes, ou mesmo um filme de ação em que acontece o lógico, a lógica, não? Ou um filme de comédia romântica em que acontece o óbvio, ou um filme de terror em que você sabe que todos os filmes de terror seguem aquela fórmula, então não é spoiler. Te falei, né? Com exceção de um ou dois, assim como nos quadrinhos também. Então a experiência do entretenimento, ela é muito difícil ser estragada com spoiler. Então, para mim, spoilers não me atingem. E só atinge gente fraca. É a minha opinião.